Nesse vídeo você vai entender quem que vence essa disputa, o Trello ou o Notion ou o Trello. Qual deles é melhor para você organizar suas tarefas, sua gestão e sua equipe? Além de te mostrar qual que é o melhor e os pontos positivos e negativos de cada um, eu vou falar qual deles eu uso no meu dia a dia e por quê. Então isso vai ser bem prático, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, tá bom? Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é a ferramenta do Trello. Essa é a ferramenta mais popular, eu acredito, hoje em dia, no que se refere à gestão de tarefas, projetos e, enfim, qualquer outra coisa que as pessoas queiram organizar. E um dos pontos positivos é que a estrutura dessa ferramenta, ela é muito clara, muito simples e muito intuitiva. Ela se divide entre colunas, quadros e pessoas. Então, os quadros, que aqui no cantinho direito vocês podem ver, tem vários exemplos de quadros aqui. Cada um deles tem conteúdos completamente diferentes. E aí, dentro de cada quadro, você tem as colunas. Então, cada um desses aqui são as colunas, tá? E nessas colunas, cada coluna podem ter, cards, né? Então, aqui pode ter card 1, card 2, card 3. Então, essa é a estrutura e todo mundo que começa a mexer na ferramenta consegue entender essa visualização muito rápida. E você também consegue setorizar cada card para cada pessoa. Então, aqui você pode colocar uma pessoa, que só tem eu no caso, né? Você consegue, ficou com a minha corzinha aqui, se tivesse outra pessoa aqui. Mas essa estrutura, isso por si só, essa estrutura simples e fácil, já é um ponto positivo, que qualquer pessoa consegue entender. E o fato de ser assim, simples, não tem muita confusão. É muito simples entender que um card você arrasta para o outro, esse você arrasta para cá, enfim, quando for necessário, né? Então fica muito fácil de entender. Esse é um dos pontos principais, que são um dos pontos positivos da ferramenta. Então, o segundo ponto positivo do Trello é que a equipe entende muito fácil como visualizar as coisas. Então, as coisas que a gente está aguardando respostas, as coisas que a gente tem que fazer na agenda, coisas que a gente tem que fazer no computador. Isso aqui é um exemplo, né, de um template. Aqui a gente tem as reuniões, então como são organizadas as reuniões, fica tudo muito fácil de visualizar e achar as coisas. Outro ponto também, que é um ponto muito positivo, como eu falei um pouquinho antes, é que ele é o sistema mais popular que tem, e por isso ele tem mais fácil aceitação. Então, é comum a gente até usar o Trello, mesmo que a gente já use outro sistema de gestão pra gente ou para outras equipes, usar o Trello para uma equipe específica, diferente do que a gente costuma usar no dia a dia, porque para aquela equipe é muito mais fácil e muito mais simples usar. Então, por ser mais popular, isso também é um ponto muito, muito, muito positivo. E o quarto ponto positivo, né, apesar das inúmeras funcionalidades que o Trello tem, o básico do básico que ele tem, que ele oferece, é muito simples de fazer, como eu mostrei um pouquinho antes. É muito simples arrastar um card de uma coluna para outra, é muito simples você clicar dentro de um card e adicionar aqui uma etiqueta, né? É muito simples você colocar uma data dele, tá tudo na cara, assim, você não tem que pensar nessas coisas, né? Então isso também é um ponto super positivo. Agora vamos começar a falar um pouquinho dos pontos negativos. Um dos pontos negativos é que você não consegue criar muitas visualizações diferentes quando você começa a delegar as coisas ali dentro, ou quando você quer ter visualizações diferentes em contextos diferentes. Isso eu tô falando na versão gratuita, é claro, né? Na versão paga você consegue explorar essas questões da ferramenta e buscar visualizações, mas aí exige um pouco mais de conhecimento técnico da ferramenta mesmo. Outro ponto que eu acho que é negativo, que também corrobora com isso que eu falei, é que a maior parte das funcionalidades que eles têm de automatização estão no plano pago. E essas automatizações também não são coisas simples de fazer. Exige que você gaste tempo, quase fazer um curso sobre Trello para você aprender a automatizar algumas questões. Eu particularmente nunca usei essas automações, já tentei fazer algumas coisinhas, mas não fui muito adiante, então não tive sucesso com nenhuma delas, mas eu sei que algumas pessoas usam. Então eu sei que elas existem, né? Mas é um dos pontos negativos, não é uma coisa assim tão estralar dos dedos que você vai conseguir automatizar as coisas, né? E um outro ponto que eu acho bem negativo é que a gente não consegue no Trello cruzar informações entre os quadros de forma visual. Então, se eu quiser pegar um quadro, dados de um quadro e de outro quadro e colocar na mesma visualização, isso não é possível, né? E também, se for possível, ele não fica visualmente de um jeito gostoso de assistir, de olhar e de mexer, sabe? Então, esses são os principais pontos negativos que eu entendo assim do Trello. E se você usar o Trello assim, sem nenhum conhecimento de gestão, o que vira o Trello? Ele vira só uma ferramenta que você consegue organizar as atividades pura e simplesmente entre fazer, né? Ter uma coluna lá de fazer, ter outra coluna lá de fazendo e uma coluna lá de feito. Que
usar aí a ferramenta só com esse tipo de funcionalidade, só com essa organização, essa visualização, não vai ajudar você a resolver de fato seus problemas de gestão. Você vai apenas ajudar aí a atualizar e acompanhar alguns projetos super, super, super simples, mas não toda a sua gestão. Então, acho que esse é um ponto negativo também. Agora, a gente vai falar do Notion e também vamos começar do Notion com os pontos positivos da ferramenta. Então, para quem só também não sabe nada de Notion, o que é o Notion? Estou mostrando aqui na tela para vocês a página inicial de como a gente também organiza o MRPP ali dentro. Tem uma forma de organizar o método MRPP, que está dentro do nosso treinamento de gestão organizada, tanto como a gente organiza MRPP no Trello, como no Notion. Então, independente de qual ferramenta você gostar, tem como você usar o MRPP lá dentro, em qualquer uma das duas, tá? Então, o Notion, só para quem não conhece, ele é uma ferramenta que se organiza como se fosse em páginas ou pastas, depende de como você está usando as coisas lá. Ela é mais complexa no sentido de entender como que ela funciona, porque ela é uma página em branco, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas só para vocês entenderem, cada linkzinho desse aqui é como se fosse uma página ou uma pasta, porque ali dentro a gente também organiza coisas, tá? Então, eu já vou mostrar um pouquinho como é que a gente visualiza as coisas ali dentro, tá? O principal ponto positivo do Notion é que ele consegue reverter aqueles pontos negativos que eu falei lá do Trello, sabe? Então aqui você consegue ter visualizações da forma que você quiser. Então você quer pegar informações de uma página e de outra e cruzar e colocar na mesma e visualizar? Perfeito. Quer pegar uma que tá lá em Kanban, em colunas? Pode ver as coisas em colunas e quadros como no Trello, consegue. Quer ver essas mesmas informações só que numa lista? Você consegue transpor isso rapidamente, é super simples de fazer. Então, já vou mostrar um pouquinho também isso na prática, tá? Mas só para começar a pontuar esses pontos positivos. Então, você consegue criar infinitas visualizações. Eu quero ver agora só as coisas filtradas por projeto. Eu quero ver as coisas filtradas só por pessoa, o que elas estão fazendo. Quero ver tudo que tá pendente, quero ver tudo que tá atrasado. Então, essas coisas são muito rápidas de configurar aqui dentro, uma vez que você entende como é que a ferramenta funciona, tá? Segundo ponto muito positivo, o plano gratuito do Notion tem todas as funcionalidades que ele oferece. Só a única, vamos dizer, restrição ali que ele tem para você usar ele, né, no dia a dia, é que ele permite que você use a ferramenta no gratuito até 5 pessoas. Então, se a sua equipe for maior que isso, você vai aderir a um plano pago, mas vale a pena se você estiver rodando com todo mundo ali dentro. E outra restrição também é que se você usa o Notion para upar, subir arquivos ali dentro, ele tem uma restrição ali de tamanho do drive da nuvem deles ali. Então, você também tem que subir para um plano pago para isso. Só para vocês terem uma ideia, no meu exemplo, a gente não sobe quase nenhum arquivo lá, então isso nem atrapalha a gente. Hoje a gente usa o plano pago só porque tem mais de 5 pessoas na equipe, então por isso a gente teve que fazer o upgrade, tá? E o outro ponto positivo que eu falei um pouquinho antes é que você consegue, então, cruzar essas informações entre as bases de dados, ou seja, entre os quadros, como se fosse lá no Trello, e tudo fica muito mais fácil visualmente falando e você consegue criar as coisas super personalizadas. E o último ponto, né, positivo que eu coloco aqui é que ele é uma tela em branco. Então o Notion, quando você baixa, não tem nada disso aqui escrito, é uma tela em branco. Você começa a estruturar isso do zero. Então é 100% personalizável de acordo com o que você, com o seu contexto, precisa. Então aqui quando eu entro na parte de gestão de projetos e eu tenho a minha página, eu consigo, usando a mesma base de dados, que a base de dados é isso daqui, ó. Eu consigo ver, filtrar tudo que eu estou aguardando, tudo que eu tenho por fazer, todos os projetos em andamento. Então fica tudo aqui, tudo numa estrutura só. Se fosse lá no Trello, em compensação, eu teria que migrar de um quadro para o outro, filtrar as pessoas que eu estou aguardando, todo mundo que eu deleguei, para poder entender, né, tudo, ia ter que ficar pulando de galho em galho para conseguir ver as coisas que eu preciso no meu dia a dia. Ali, no Notion, não. Na mesma página eu tenho tudo estruturado na mesma visão, não preciso ficar pulando de galho em galho. Então, isso pra mim é o principal ponto positivo. E aí, o ponto negativo agora, falando do Notion, né? Quase ninguém conhece o Notion, ao contrário do Trello, e como ele funciona. Por isso, quando uma pessoa da equipe, ou até você mesmo, começa a utilizar, tudo é super novo, fica até um pouco assustador. Então, a resistência para usar uma ferramenta nova como essa acaba sendo alta. E ela acaba que muita gente acaba desistindo só de ver a quantidade de coisa que dá para fazer e criar ali dentro. O funcionário, apesar de ter um acesso restrito apenas às atividades dele ali dentro, também acaba ficando um pouco perdido porque ele não sabe como que aperta os botões direito. É uma ferramenta nova, as coisas não estão tão claras igual estão ali no Trello, sabe? Então, de modo geral, na primeira vez que a pessoa usa, causa um certo estranhamento, tá? Então, esse é um ponto que eu considero negativo, mas é uma barreira e dá pra superar.
O segundo ponto negativo é que ainda o Notion é uma ferramenta relativamente nova comparado com as outras, então ela não tem ainda algumas automações nativas, né, como o Trello teria. Mas no Notion ele é uma página em branco, então existem infinitas maneiras de configurar muitas fórmulas ali dentro e criar outros caminhos para criar algumas automações. E o outro ponto negativo é que é uma tela em branco. E sim, eu tô repetindo, eu falei que esse também era um ponto positivo, né? Porque quando a gente tem muita liberdade para fazer tudo, de tudo, a gente tem a tendência de ficar criando muitas coisinhas que a gente nem usa no dia a dia. Então, apesar de tudo estar no mesmo lugar e na mesma ferramenta, também a gente acaba deixando tudo muito solto, algumas informações ficam duplicadas no sistema, então isso pode ser um problema se você não tem uma metodologia de gestão bem estruturada. Então, tendo essa visão geral, né, entre pontos positivos e negativos de cada ferramenta, eu, particularmente, prefiro usar o Notion para organizar toda a gestão, dada a sua flexibilidade. Ainda assim, não é só porque eu tô falando isso que você tem que usar o Notion, né? Para alguns contextos, algum tipo de equipe, cargos mais operacionais, o Trello talvez possa ser uma opção mais simples e pode ser a melhor opção. E se esse fosse o caso, se eu entendesse que uma equipe específica, né, o Trello vai ser a melhor solução, ainda assim eu continuaria usando o Notion para todo o restante. Porque eu conseguiria, dentro das minhas rotinas, dentro do tudo que eu tenho que fazer, acompanhar, eu conseguiria pegar esse quadro do Notion dessa outra equipe e organizar dentro do Notion para eu ter os links tudo facinho de acesso assim no meu dia a dia. Então, essa questão de, quero tudo no mesmo lugar, talvez não seja uma visão muito realista, mas no Notion você consegue linkar todas as coisas no mesmo lugar para facilitar o acesso. Então, a gente precisa sempre entender a realidade e trabalhar com os processos e ferramentas que tornem o contexto, a realidade, mais eficiente. E eu acredito tanto nisso que eu consegui, como eu falei um pouco antes, criar uma estrutura do método MRPP, que é uma metodologia de organização da gestão, em que é possível usar essa metodologia em praticamente qualquer ferramenta. No treinamento de gestão organizada do método MRPP, eu disponibilizo tanto um template para usar o MRPP no Notion, como um template para usar o MRPP dentro do Trello. Quero saber de você. Qual das ferramentas você utiliza, ou qual você mais gosta, ou qual você pretende utilizar? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários.